Olá, meus amigos. Esta apresentação é uma segunda parte, ou uma parte complementar, a uma palestra feita no terceiro workshop em Estatística Aplicada, cujo tema é Biometria nos contextos da estatística experimental e da genética quantitativa. E como dito anteriormente, ela tem por finalidade apresentar uma proximidade que existe entre esses temas da estatística, da genética, que configura então o perfil do biometrista. Nós já comentamos que é uma das áreas de atuação do estatístico, mas que ela requer que você, além de aplicar todos os conhecimentos básicos da estatística, uma parte de interpretação de um fenômeno biológico dentro dos conhecimentos da genética. Nessa palestra, nós vamos enfatizar um dos assuntos mais importantes do melhoramento, que é o processo de predição. Nós, então, precisamos, no melhoramento genético, de alterar uma população. A gente fala melhorar aquela população. E parece fazer sentido que melhorar a população é escolher os melhores, identificar os melhores e escolher de forma que ele vai deixar descendente. Não é um processo de cópia, não é um processo de clonagem. O bom indivíduo deixa para a próxima geração bons filhos, né? Esses filhos podem ser obtidos de um processo de acasalamento ao acaso, de autofecundação, de hibridação e tudo mais. Mas é uma tarefa fundamental o processo de seleção. Então, para ser melhorista, tem que ter a habilidade de distinguir, primeiro, entre o bom do ruim. Isso é fácil. Você tem um indivíduo que produz 10, outro indivíduo que produz 4, tem um indivíduo que é bom, o outro é ruim. O problema é quando nós temos indivíduos bons e ótimos. E aí saber se de fato esse que produz 10 é geneticamente melhor do que esse que produz 9,8. Ou se essa diferença é uma diferença ambiental, pode até ser que geneticamente esse indivíduo seja superior a esse. Ou seja, esse valor é consequência do ambiente e não do potencial genético. Então, para isso nós precisamos ser melhoristas. O que significa ser melhorista? Significa colocar em prática muito conhecimento que o estatístico tem. Na verdade, é uma atividade bem próxima do estatístico, como vocês vão ver e a gente pretende demonstrar nessa palestra. Então vamos imaginar que a nossa população ela tem N indivíduos e, consequentemente, eu vou avaliar a resposta fenotípica, a aparência dela, né, em relação a esses N. Vai ser a altura, a produção, assim por diante. Nós temos os valores desses N, aqui está B, ou N indivíduos. Pois bem, cada indivíduo desse vai ter um valor genético. Ou ele, ou o descendente dele, o parente dele. Então, o nosso objetivo é praticar uma seleção com base no valor fenotípico que conduz a descendentes bons de forma que a minha população seja melhorada. Será que eu consigo fazer isso com êxito? Olha, é um processo de predição. Eu tenho uma variável que eu gostaria de saber predizê-la, a variável resposta, que é o valor genético da descendência desse melhoramento, e em função da prática de seleção sobre esses valores. Então, se a gente fizer uma regressão linear simples, onde aqui nós teríamos a variável dependente, né, o que vai acontecer, o desempenho genotípico da progênie, em função daquilo que eu tenho hoje, as minhas informações hoje, dos indivíduos que eu disponho para selecionar. Existe, naturalmente, né, essa equação de regressão, onde eu pretendo, então, fazer essa predição. O que eu preciso? Desse coeficiente beta. O coeficiente beta
nada mais é do que estimado na regressão linear simples pela covariância dividido pela variância dessa variável que eu disponho. Então, esse beta sendo a covariância entre produção e produção, né? Na verdade, nós temos produção e produção, altura e altura, floração e floração. A diferença é que está entre uma unidade de teste e a unidade melhorada. A unidade de teste pode ser o indivíduo. A unidade melhorada vai ser os filhos, a progênie daquele indivíduo. Essa covariância, que envolve o valor fenotípico e o valor genotípico, né, ela acaba sendo uma covariância genética. Então, é a covariância genética dividida pela variância fenotípica. Nós já afirmamos, né, da palestra passada, que isso é a medida da heredabilidade. Então, como que eu posso predizer esses valores genotípicos? Basta eu multiplicar cada valor fenotípico pela minha heredabilidade. Pois bem, se eu tenho o valor genético predito, que é a informação fenotípica via heredabilidade, se eu praticar aqui uma diferença, escolher os melhores, a diferença entre as médias, né, dos indivíduos selecionados menos a média da população, me dá o que a gente chama de diferencial de seleção. Se eu multiplicar pela heredabilidade, eu vou saber o ganho de seleção. Então, o que é fazer seleção? Fazer seleção é escolher os melhores e repassar esses melhores para a próxima geração. Se eu tinha uma população que produzia, em média, 100, e eu seleciono os melhores com média 120, eu tenho um diferencial de seleção 20. Eu vou ganhar 20? Não. Eu pratiquei um diferencial de seleção de 20, mas o ganho genético, a variação genética não será de 20, ela será de 20 multiplicada pela heredabilidade. Então, uma atividade bastante rotineira no melhoramento, que é a prática da seleção direta, ela é conduzida, ou ela é predita, estimada, por meio de princípios de regressão simples, que certamente o estatístico está familiarizado. Bom, e se eu tiver dificuldade de praticar seleção? Uma característica de baixa heredabilidade significa que é uma característica influenciada pelo ambiente, uma característica que não existe confiabilidade entre o valor fenotípico em predizer o valor genotípico, a correlação entre o valor fenotípico e o valor genotípico ele é baixa, uma característica que tem a baixa heredabilidade também nós já sabemos que existe uma outra interpretação, significa que mesmo que eu acessar o valor genotípico dessa característica não vai ter associação com a concentração de alertas favoráveis, então eu tenho dificuldade de praticar seleção numa determinada característica. Se eu tenho dificuldade de praticar seleção, né, para ter ganho sobre aquela característica, eu vou recorrer a uma característica auxiliar, né? Pode existir, pode ser que eu queira ganhar em produção, mas pode existir uma característica como altura, floração, número de vagens, número de grãos, né? Que tenha uma heredabilidade maior, que seja menos impactada pelo ambiente. Então, eu posso recorrer a essa característica auxiliar? Sim, eu posso recorrer a essa característica auxiliar. Então, eu quero, né, que os ganhos genéticos agora da característica auxiliar, ela impacta nos ganhos genéticos da minha característica principal. Então, será que existe uma maneira de predizer o comportamento genético da minha característica principal a partir do comportamento genético da minha característica auxiliar? Certamente que sim. Certamente que por meio de uma regressão linear simples, eu poderia fazer essa atividade. Agora, novamente, eu preciso de um beta. Esse beta agora também é uma covariância dividida por variância. Só que a variável dependente e independente, ambas, nesse primeiro momento, são genotípicas. Predizer genética a partir de genética. Então, é uma covariância genética dividida por uma variância genética. As variações que eu tiver genética na característica A tem que ser refletida na característica principal.
E nós já falamos no slide anterior que, né, essa ganho genético na característica auxiliar depende da prática de seleção fenotípica na característica auxiliar, predita por uma variação multiplicada por esse valor do beta. Então veja, nós temos então a combinação de duas regressões, a genética da auxiliar para a genética da principal. E a genética da auxiliar é predita pela seleção fenotípica da auxiliar. Então são duas predições para ter a predição final do comportamento genético da principal. Bom, trabalhar com essas expressões é extremamente simples. São duas regressões linear simples. E essas duas regressões linear simples vai me dar uma expressão de ganho. Esse ganho que a gente chama ganho indireto ou ganho correlacionado. É possível ganhar, por exemplo, em produção selecionando altura? Sim, é possível. Essa prática de seleção é possível, desde que essa correlação genética entre a característica altura e produção seja alta, desde que a variabilidade da característica que está sendo considerada, a característica auxiliar, também seja alta. Então, se você fizer esse produto, você vai chegar à conclusão que a prática da seleção indireta ela pode ser viável, considerando aí duas regressões que o estatístico sabe perfeitamente operacionalizar. Nós temos outro tipo de seleção que o melhorista pratica. É a seleção auxiliada por marcadores moleculares. Então, ele quer ganhar em produção e quer recorrer em uma informação auxiliar. Só que essa informação auxiliar não vai ser altura, floração, acabamento. Vai ser um marcador que esteja associado a essa característica. E aí nasce uma área bastante importante da genética, que requer bastante conhecimento genético, que é a área da genômica. Então você tem que ter informação desses marcadores moleculares, você tem que fazer um mapeamento, seguindo conhecimento genético, imaginar ou investigar se a sua característica produção existe alguns locos, que a gente chama de QTLs, dentro desses mapas, que estão impactando na variação daquela característica produção. Uma vez que você imaginar que existe, você faz uma regressão considerando as informações, por exemplo, em cada par desses marcadores. Então você precisa do mapa para cada par de marcador, você vai ver se eles vão ser úteis na seleção indireta. Existem marcadores importantes? Existe. Às vezes certas espécies já sabem que o cromossoma 1 é importante para a doença da folha, ele é importante para a cor do fruto. Então essas investigações têm sido feitas para informar ao melhorista que ele pode recorrer, né, a informações auxiliares. Será que nós devemos recorrer a informações apenas de duas marcas? Não. E aí sim, a gente agora começa a enfatizar uma importância muito grande de uma análise estatística refinada para o processo de predição. E nessa análise refinada, nós vamos imaginar que a gente tem um conjunto de N indivíduos que foi mensurado em relação a uma determinada característica, né? E foi genotipado em relação a vários marcadores. Vamos pensar aqui M1, M2, 200 marcadores, 600, 1000, 10.000 marcadores que seria quantificada a sua dosagem, a grande, a pequeno, a pequeno. Esse aqui B grande, B grande, B pequeno, B pequeno, B pequeno. Então, se ele é a grande, ele vai ganhar 2. Se ele é a grande, a pequeno, vai ganhar 1. Se ele é pequeno, vai ganhar 0. Ou codificado para 1, 0 e menos 1. Então, esse aqui vai ser o A grande, aqui vai ser o A grande, a pequeno, aqui vai ser o A pequeno, a pequeno. Então, nós queremos predizer uma característica a partir de uma informação, não de uma característica auxiliar, como nós vimos nos slides passados, mas por várias informações auxiliares, e essas informações são os marcadores. Vamos dar um exemplo mais simples, onde eu tenho não muitos indivíduos,
eu tenho apenas 16 indivíduos. E não tenho 50 mil marcadores. Vamos imaginar que eu tenho apenas dois marcadores, o marcador A e o marcador B. E eu codifiquei aqui como sendo 2, 1 e 0, pode ser 1, 0 e menos 1. E vamos imaginar que o padrão fenotípico não é contínuo, é um padrão discreto. Por exemplo, alto teor, 4 miligramas de um determinado produto e baixo teor, 2 miligramas. Então nós queremos predizer o valor de Y a partir de informação de um certo número de marcadores. Bom, o processo de predição ele pode ter várias abordagens. Pode ter as abordagens estatísticas, plenamente estatística, ou pode ter abordagem que nasce da própria biologia. Se isso aqui é uma população F2, e a gente percebe nesses 16 indivíduos que há uma segregação 9:7, a biologia já tem os seus modelos biológicos. Ela imagina, por exemplo, essa situação é clássica dentro da genética, é de uma epistasia, uma via biosintética desse tipo, onde você tem os dois genes, representando lá os dois marcadores, A e B, que atua dessa forma. Existem inúmeras vias biosintéticas. Para esse caso específico, que o estudo é da população F2 e segrega 9:7, nós podemos fazer uma abordagem genética. Né? Aqui é genética mesmo, à luz das variações da lei de Mendel. E nós podemos imaginar essa ação se você me perguntasse qual é a manifestação fenotípica do indivíduo A grande, A pequeno, B pequeno, B pequeno. Ora, você tem A grande, né, e domina sobre A pequeno, ele tem a enzima E1. Se ele tem a enzima E1, desdobra-se S1 e S2. Se ele tem B pequeno, há um bloqueio S2, mas S2 determina baixo teor. Então o indivíduo A grande, A pequeno, B pequeno, teria baixo teor. Bom, se eu vier aqui o indivíduo A grande, A pequeno, B pequeno, ele tem de fato baixo teor. Então, esses números, as variações desses números, poderão ser explicadas não por um modelo estatístico, mas por um modelo biológico, né? Um modelo de genética que a gente chama de via biosintética. É aquela em que a gente imagina a ação dos genes, os genes produzem enzimas que catalisam diferentes etapas de uma via, né? E vai formando os produtos que pela ação do ambiente, pode ser ambiente externo, intracelular, ele vai dando a manifestação fenotípica. Então resolve o problema. Então é possível que o problema seja resolvido exclusivamente por uma análise biológica. Mas será que o estatístico resolveria também esse problema? Claro, ele tem uma informação do vetor Y e pode recorrer às informações dos marcadores moleculares. Bom, então nós temos aqui, pensando no modelo linear geral, Y igual a x beta mais epsilon, nós temos a primeira coluna da matriz X igual a incidência igual a 1. Aqui nós teríamos a informação do marcador A, onde nós vamos colocar 1, 0 e menos 1. Pensando aqui, esse 1, 0 e menos 1, 2 vai ser codificado por, né? Só subtrair de 1, dá 1, aqui vai 0, aqui vai menos 1. E depois eu vou codificar essa informação do marcador B, né? Então eu tenho aqui a informação do gene A, eu tenho a informação do marcador do gene B, codificado B grande, aqui o B pequeno, o B grande, B pequeno, aqui o B pequeno. E eu posso ter outras codificações. Então se eu codifico a dose do alelo, a gente chama isso aqui de modelo aditivo. Mas eu posso também codificar a informação do heterozigoto. Se eu tiver um indivíduo A grande, é 0. Se eu tiver indivíduo B pequeno, é 0. Mas se eu tiver indivíduo heterozigoto, é 1. Então a gente chama isso aqui da coluna da incidência da dominância. Tem a dominância em relação ao gene A e em relação ao gene B. Estaria aqui. E aqui eu tenho as informações das interações, né? As interações AA, né? AD, DA, e assim vai. Dessa coluna com essa, dessa coluna com essa, dessa coluna com essa. Né? E assim eu tenho essa, né? Essa aqui seria A,
essa aqui seria do gene A com o gene D, a D com o D do gene B, aqui o D do gene A com o B, e aqui o D do gene A com o D do gene B. Então, eu posso constituir modelos que vocês sabem bem, né? Então, vamos pensar que eu tenho, por exemplo, Y, função de nitrogênio e fósforo. Então, eu tenho aqui o componente linear do nitrogênio, o componente linear do fósforo, um componente que a gente pode pensar aqui quadrático do nitrogênio, quadrado do fósforo, e aqui o linear, 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 quadrado, quadrado, linear, quadrado, quadrático. Está dentro aí do contexto da estatística. Então, eu posso ter um modelo completo e eu vou estimar todos esses parâmetros. Posso ter um modelo aditivo, onde eu vou aproveitar apenas as 3 primeiras colunas da matriz X. O modelo aditivo dominante, eu aproveitaria essas 5 primeiras colunas. E vou fazer a minha predição. Se eu tivesse o meu modelo menos parametrizado, né, vai ser aí apenas as 3 primeiras colunas, o modelo aditivo, eu teria um R2 de 57%. Ou seja, esse aqui é o valor observado e eu vou ter os valores preditos, né? Ele vai estar um pouco distante daquilo que eu observei no meu processo de predição. Se eu melhorasse o meu modelo, né, incluísse mais colunas na matriz X, e vocês sabem fazer isso perfeitamente, o meu R2 ele passaria de 57% para 85%. Talvez seria mais interessante adotar o modelo aditivo dominante no processo de predição. Se eu quisesse parametrizar mais e incluir as interações, que a gente chama de interações epistáticas, aí sim o meu R2 iria para 100%. Adotando esse modelo mais parametrizado, com todos esses parâmetros, eu teria então a minha equação de predição. Então, se você me perguntasse qual o valor que eu espero para o indivíduo A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, B pequeno, basta substituir, né, o que seria o valor do A grande, A pequeno, né, a dose codificada para A grande, A pequeno. Se eu codifiquei 1, 0 e menos 1, aqui seria 0. Do A pequena, B pequeno, B pequeno, 1, 0, menos 1, aqui seria menos 1, e assim por diante. Se eu colocasse na equação, eu sairia com o valor exatamente igual ao que eu observei para esse heterozigoto para o gene A e homozigoto recessivo para o gene B. Então veja que o processo de predição, recorrendo a informações moleculares, é um processo de análise de regressão, de conhecimento pleno, né, da estatística. E é fundamental no melhoramento genético, recorrer a informações moleculares, e eu vou recorrer como? Usando o ferramental estatístico. Isso é fundamental. Obviamente, isso aqui pode ganhar proporções enormes, porque eu não tenho 2 marcadores. Eu posso ter 5.000 marcadores. E posso ter apenas, por exemplo, 500 indivíduos. Então, como é que eu resolvo problemas em que o número de variáveis, o número de colunas é muito maior do que o número de informações? Isso demanda conhecimento estatístico, é muito interessante. E veja, se eu tiver 5.000 marcadores, a gente pode, no modelo aditivo, ter 5.000 colunas. Se eu quiser informação da dominância, o meu modelo vai trabalhar com a matriz X, que tenha 5.000 informações de dose, de alelo, mais 5.000 informações da ocorrência de heterozigoto ou não, de 0 ou 1. E se eu incluir a epistasia, além desses 5.000 mais 5.000, 10.000, eu tenho que levar em consideração a combinação de 5.000, 2 a 2. 5.000 vezes 4.999 dividido por 2. E não é só isso, vezes 4. Porque as epistasias para a par inclui aditivo, aditivo, aditivo dominante, dominante aditivo e dominante, dominante. Então, se eu quiser um modelo completo, com muitos marcadores, veja que a dimensionalidade da matriz X é enorme. Quem vai resolver esse problema? Quem vai resolver esse problema é estatístico, que vai colocar o seu ferramental para a solução de um problema básico do melhoramento, que é estabelecer critério de seleção. Nós temos outras maneiras de predizer? Claro que temos. Né? É só regressão, é só
as regressões, dado o problema de dimensionalidade, nós temos o R-BLUP, o G-BLUP, o laço, né? O Bayes A, Bayes B, e assim vai. Mas nós temos hoje contribuições bastante atualizadas, que vêm da estatística, vêm da computação, que são as redes neurais. Então, aquelas nossas características auxiliares que entram no modelo, na verdade, são as entradas das nossas redes, né? As redes neurais é um tratamento, é uma solução aplicável, por exemplo, a problema de predição, a problema de classificação, onde a gente tem as entradas, né, que são ponderadas e até num somatório. Esse somatório é transformado numa informação por uma função de ativação e consequentemente, a gente vai comparando essas saídas com a saída de rede com a saída desejada e avaliando se existe erros. Se existe erro, esses pesos, que chama pesos sinápticos, são ajustados passo a passo. Então, se a gente não quiser, né, entrar naquele problema da dimensionalidade, uma alternativa via regressão múltipla, uma alternativa é a rede neural. Rede neural é um assunto novo? Não. A rede neural foi apresentada em 1943. Né? O primeiro modelo, o modelo de McLaughlin, era exatamente isso. Você pondera, você atribui peso. Como é que você atribui peso? Vai chutando, aleatoriamente, roda, tenta, deu certo, não deu certo, não. Existe uma diferença entre a resposta desejada, que era 4 e 2, e a resposta de rede, não está saindo 4 e 2. Então vão atribuir novos pesos, é aleatório, né? Tentativas e tentativas. Como isso parecia não ser tão sensato, né? Aliás, não tão inteligente, imaginou-se que, de fato, uma rede neural ela precisava de uma regra de aprendizado, né? Ou seja, esses pesos iriam sendo ajustados a cada época, a cada iteração, aumentando o peso de uma entrada, diminuindo de outra, mas dentro de uma regra. Então, se você for olhar as teorias, né, as teorias de produto interno, de vetores, esse Rosenblatt, em 1957, apresentou algo interessante, que é uma regra de aprendizado, a regra Hebb, né? Ou seja, a cada iteração, a iteração T mais 1, ela dependia da informação da iteração T, dos pesos sinápticos, que deveria ser corrigido dependendo então do seu vetor de entrada, do seu erro cometido e de uma taxa de aprendizado. Então a gente ganhou muito em termos de eficiência, em termos computacional, tendo essa regra de aprendizagem. Não tinha uma função de custo. Essa função de custo, mais ou menos na mesma época, foram apresentadas por esses autores na sua rede Adaline, né? Então, além de ajustar, da mesma forma, estava atrelado a uma função de custo, ou seja, o erro quadrático, definido pela diferença entre a resposta desejada e a resposta de rede, deveria ser o menor possível. Pois bem, isso aí foi denominado de regra delta e houve, então, considerável avanço. Posteriormente, as redes neurais elas foram, de certa forma, criticadas por resolver apenas problemas linearmente separáveis. E esses modelos clássicos, então, eles ficaram meio desacreditados ou restrito à solução de determinado problema, mas isso foi resolvido, né, em 1986, a partir daí, por uma série de autores que nos apresentam os perceptos multicamada, que hoje é um instrumento fundamental em todas as áreas, que certamente tem que ser tratado aí nos cursos de estatística, porque são úteis. São úteis em várias circunstâncias. E uma delas é colocar a serviço do melhorista. Quem detém os conhecimentos básicos são exatamente os estatísticos que entendem perfeitamente sobre essas questões. Com relação ao nosso trabalho, né, o nosso exercício de que existia informação de dois marcadores, e do marcador A e do marcador B, que apresentaria alto teor, aqui essas cruzinhas, alto teor, e aqui baixo teor, isso visto, né, em um gráfico desses
né, de 3 informações de A e 3 informações de B, a gente verifica que a rede neural já tem uma consciência de que não é um problema linearmente separável, né? Não há uma fronteira linear que poderia, a partir da informação do gene A e B, classificar em alto e baixo. Então, aqueles modelos de Maculopitt, o modelo Adaline, o percepto do Simpson, né, que não conta com informação adicional. Esses modelos do percepto multicamada, ele é mais completo porque, além das entradas, ele contempla informações de camadas ocultas ou camadas intermediárias. Quantas camadas? Isso vai depender do seu problema. Mas é necessário se ter camadas ocultas para resolver problemas não linearmente separados, né? Pode-se colocar uma, duas ou mais camadas, mas a gente precisa, de fato, pode ser de uma maneira empírica ou norteado pela literatura, a gente colocar 2 ou mais camadas, dependendo do problema. E também a questão de quantos neurônios por camada, é uma questão a ser resolvida. Alguns neurônios vão ser utilizados mais intensamente e outros menos intensamente, né? São as conexões entre essas camadas que são capazes de captar as não linearidades, né? As interações não são explicitadas no modelo como nós vimos lá na matriz X. Elas são captadas nas conexões que se estabelecem entre esses neurônios nessas camadas intermediárias. Então, para o nosso caso específico, nós vamos pensar nas entradas do marcador 1, a entrada do marcador 2, que tem 3 informações, nós vamos codificar como sendo, por exemplo, 1, 0, 2, 1 e 0, pode ser 1, 0 e menos 1, pode ser 1, 0 e meio, do jeito que você quiser codificar. Mas são 2 entradas e essas entradas vão impactar, vão ser ponderadas por esses pesos sinápticos. Tem aqui as informações de cada neurônio nessa camada oculta. Dessas informações vão concentrar o que vem da camada anterior e ser transmitido informações por funções de ativação para a camada que virá à frente, que nesse caso específico será a camada de saída, né? Então nós estamos pensando que esta topologia de rede seria capaz de resolver o meu problema. Assim como nós tivemos vários modelos de regressão, aqui nós temos que ter uma topologia de rede, né? Isso aqui requer conhecimento, habilidade do pesquisador de entender que é necessário uma camada oculta, entender que apenas 2 neurônios aqui seria suficiente para resolver meu problema. E será que resolve o problema? Sim, né? Então essa aqui é uma resposta para o nosso problema. Se a minha entrada for a grande é grande, a grande é pequena, a pequena é pequena, codificada dessa forma, basta eu ter esses pesos. Como é que eu descubro esse peso? Processando os dados num aplicativo qualquer. Esses são os pesos sinápticos, esses aqui são os viés, os limiares. Temos aqui essas portas, né? Porta do limiar, para cada, né, neurônio, e elas carregam informações, né? Essa multiplicação desses pesos, desses valores, e concentra aqui informações. Posteriormente, essas informações são repassadas, né, por uma função, geralmente uma função não linear, diferenciável, e aí eu tenho que chega esse valor 0,35 e dispara 0,3434. Chega esse valor 32 e dispara 1. Posteriormente eu tenho uma junção linear, né? E aí então eu vou ter a minha resposta como sendo igual a 2, né? Para a pergunta de qual seria o valor fenotípico apresentado por indivíduo heterozigoto para o gene A e homozigoto recessivo para o gene B. Então veja, o problema é o mesmo. O problema era predizer indivíduo com alto e baixo teor. A solução pode ser genética? Uma via biosintética? Pode. A solução pode demandar teoria de regressão múltipla? Com vários modelos? Certamente que pode. Se vocês quiserem ser mais elaborado, pegar
algo mais complexo, pode recorrer a redes neurais? Certamente que pode. Qual rede neural que eu posso recorrer? Será que é percepto multicamada? Ela é mais adequada? Será que é uma rede base radial? Isso vocês, estatísticos, estão aí, né, na academia, aprendendo e absorvem esse conhecimento e a gente vai utilizar no campo para uma finalidade básica, a seleção. Eu precisava saber quem que é alto e quem que é baixo. Me interessava o indivíduo que é 4, não 2. Como é que eu fico sabendo que é 4 e não 2? Eu tenho que ter modelo de predição. É modelo biológico? Pode ser. É um modelo de estatística, usando rede neural, usando regressão? Pode ser. Você quer usar outra teoria? Né? É possível usar outra teoria. Aqui a gente mostra, né, o valor específico para o indivíduo A grande, A pequeno, B pequeno, B pequeno, o que seria para dar o valor 2. Mas é possível usar outra teoria? Também é possível usar outra teoria. Por exemplo, as árvores de decisão, vindo agora de uma abordagem não de rede neural, mas de aprendizado estatístico. Bom, e nesse caso, eu tenho as informações do gene A, informação do gene B e também o padrão fenotipo. A árvore de decisão consiste em fazer partições, tá certo? Eu vou fazer partição nessa variável auxiliar e nessa variável auxiliar. E nessas partições eu vou ver as consequências da melhor discriminação na resposta, na variável resposta. Bom, aqui é fácil entender partição. Se eu tenho um gene A, né, que é 2, 1 e 0, quantas partições eu posso fazer? Posso fazer 3 partições. Eu posso colocar a turma do 2 do 1 de um lado e o 0 do outro. O 2 e o 0 de um lado, o 1 do outro. Tá certo? Ou posso colocar, né, o 1 e o 0 de um lado e o 2 do outro. Então, em relação, se fosse uma variável contínua, né, eu colocaria o primeiro valor com 100 valores versus os 99 outros. Os dois primeiros versus 98. E assim vou brincando com todas as partições. Aqui, como eu tenho valor discreto, né, eu posso fazer partições dos valores discretos. Do 2 em relação aos demais. Ou do 1 em relação aos demais. Ou do 0 em relação aos demais. Posso fazer a mesma coisa, as partições no gene B e ver onde eu promovo maior diferenciação. Então, posso partir esses 2 versus A pequeno? Posso. Posso partir esses 2 versus A grande e pequeno? Posso. Posso partir esses 2 versus A grande? Posso. Posso criar uma estatística que compara essas partições, que realça as diferenças desses dois grupos? Posso. Uma estatística é a seguinte, Gini, né, que é o quadrado dessas frequências, que nós não vamos discutir aqui, mas em cada situação eu poderia ter um valor de índice. E vou identificar aqui onde seria a melhor partição. Vamos imaginar que a melhor partição fosse essa, dessa comparação aqui, das 3 fosse essa. Pois bem, o gene B daria as mesmas partições, porque também tem o valor 2, 1 e 0. Então, nessa nossa primeira brincadeira, a gente resolve dizer que o gene A pode ser partido desta forma. Posteriormente, eu posso questionar também se eu continuo partindo o A grande versus o A grande A pequeno. E essa partição me dá um índice 0,265. Será que é necessário partir de novo o gene A ou partir o gene B? Bom, uma vez partido dessa forma, a partição do gene A, a subpartição do gene A em relação à partição do gene B, aparentemente partir o gene B é agora uma opção mais vantajosa. Tá certo? Então, eu posso ter como conclusão, né, uma árvore de decisão. Essa árvore de decisão veio da primeira análise, da partição do A grande pequeno em relação a pequeno. Como eu tinha codificado como sendo 1, meio e 0, então 1, a partição foi dependendo de como eu tenha colocado. Né? Nesse caso eu coloquei 1, 0 e menos 1. Então pode ser 0 ou menos meio. Certo? Aqui a gente também, num segundo momento,
observou que era melhor fazer essa partição no GNB, né, do que partir novamente o A, que poderia ser uma resposta. Como foi codificado como sendo 1, 0 e menos 1, o valor abaixo de 0, né, poderia ser qualquer valor aqui abaixo de 0, foi colocado como sendo menos meio. Se você me perguntasse agora o que daria o A grande A pequeno, tá certo? E B pequeno, B pequeno. Então, se eu fosse no A grande A pequeno, eu, ao invés de vir para cá, eu desceria aqui, né? Então, aqui é a turma do A grande e A grande A pequeno. O A pequeno, pequeno, desceria aqui. Mas esse indivíduo, ele é B pequeno, B pequeno. Então, não vem para cá na minha árvore, eu venho para cá. Então, eu responderia que o A grande A pequeno, B pequeno, deverá apresentar um padrão baixo. Ou seja, as várias soluções. Uma solução essencialmente genética de uma via biosintética. Uma solução de uma regressão linear múltipla numa abordagem estatística. Uma solução de uma rede neural baseada num processo de inteligência computacional. E uma solução de decisão própria das abordagens de aprendizado estatístico. Todos esses 4 instrumentos foram colocados a serviços da predição, que é uma atividade essencial do melhorista. Ele tem que chegar no campo, olhar uma planta, olhar outra planta, olhar um animal, olhar outro animal e recorrer a informações. E dizer, esse indivíduo, o valor genético é 4. Esse indivíduo, o valor genético é 2. Eu vou preferir o valor 4 do que o valor 2. Ele pratica a seleção. Pode ter conhecimentos mais diversos possível, mas a informação de tomada de decisão é uma informação vinda de estatística. A base estatística que ele tiver, ele vai nortear a melhor tomada de decisão. Então, se vocês perguntassem o que é a biometria, e a biometria é a área de análise e processamento de dados com interpretação biológica, essa área, de fato, ela está agregada à genética, porque requer esses conhecimentos genéticos básicos, fundamentais, simples, né? Mas, essencialmente, ela não inventa nada do que já tem e já é de conhecimento dos estatísticos. Então, a gente deixa aqui como mensagem o estímulo que vocês dediquem, que vocês olhem com carinho, com atenção, que muitos dos avanços virão de vocês que já têm um histórico de conhecimento de outras técnicas, lineares, não lineares, certo? Uma série de conhecimento que certamente é útil, é importante para o melhoramento. Então, bem-vindo a todos à biometria. A gente agradece, né? E estaremos abertos sempre às sugestões, ao debate e, se puder, responder alguma questão que seja importante para vocês. Muito obrigado a todos.